Queria dar boas-vindas a todos que estão presentes aqui. Nós estamos iniciando mais uma audiência pública da Câmara Municipal de Vitória, e a audiência trata sobre o tema da segurança pública, especificamente no bairro Jardim Camburi. Eu queria convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos de hoje o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, senhor Jair de Oliveira. Convidar também o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, João José Barbosa Santos. Convidar também o comandante da 4ª Companhia da PM, da Polícia Militar, capitão André. Queria, após a composição da mesa, agradecer a presença de cada um. Nós sabemos do momento que nós estamos passando, do enfrentamento que nós estamos tendo em relação à violência, e sabemos dos problemas que ocorrem aqui no bairro Jardim Camburi. Nós vamos nos fixar o tema em Jardim Camburi. A ideia é essa, eu estou até passando, eu quero passar até os objetivos da audiência pública antes, para que a gente não faça uma audiência pública genérica que não atinja objetivos. Então, a ideia é fazer uma audiência pública priorizando a fala dos moradores. Quero dizer, nós vamos ter uma fala curta inicial das pessoas, das autoridades presentes, para ouvir os moradores. Eu vou tratar de problemas. A ideia não é fazer uma discussão igual é feito. Nós temos um fórum de segurança urbana, né, que é feita uma discussão de prevenção, uma discussão sobre segurança no contexto atual. Aqui não, aqui nós vamos fazer uma audiência pública para falar dos problemas exatamente, para que a gente tenha objetividade no enfrentamento desses problemas. Então, essa que eu queria deixar isso bem claro. E aí, para iniciar, eu queria dar algumas notícias em relação ao bairro, que, independente da questão de segurança, nós temos algumas coisas que estão acontecendo no bairro e que nós gostaríamos de falar, aproveitar um momento importante. Tem várias pessoas aqui do bairro que tem comércio há muito tempo, estou vendo aqui várias pessoas, tem diretora de escola, então nós temos uma representatividade importante aqui, e até para que as pessoas saibam. Depois de quase 10 anos sem obra em Jardim Camburi, sem poucas atividades, o bairro recebeu muito pouco investimento do município, e após 10 anos nós estamos voltando a ter um nível de investimento no nosso bairro. Né? Nós estamos hoje já com ordem de serviço no bairro. O CEMEI, nós temos um problema, um déficit de vaga para crianças. Nós estamos sendo construído já o CEMEI, Ana Maria, que está de madeira lá na frente, ele está sendo construído lá embaixo da Política Verde, já tem ordem de serviço, a gente tem acompanhado as obras, já derrubaram tudo, então já foi dado início. Outra obra importante que hoje está sendo licitada é a drenagem do bairro Jardim Camburi. Em dezembro agora, nós vamos ter, dia 12 de dezembro, dia 15 de dezembro. Foi licitado em 2 etapas. Foram divididos em 2 partes, a parte da bacia em relação ao mar e a parte da bacia do norte-sul. Então, eles fizeram essa divisão, vão ser licitados agora, nesse mês, e no próximo mês de dezembro já temos as empresas que vão iniciar. Então, as obras vão ser iniciadas agora já a partir de dezembro. A ordem de serviço dessas obras são muito importantes para o bairro. Outra obra já iniciada é a praça de Jardim, a praça lá indo para o bairro Santa Terezinha, indo para o loteamento Santa Terezinha, bairro Jardim Camburi. Nós temos aquela praça, próxima a Estácio, também está sendo, já iniciou, cercou, hoje já estava lá, tratou, passando. Ali é uma área que nós precisamos realmente urbanizar, que está uma área muito escura ainda, e é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. Outra questão que nós temos aí, em avançado estado já também, as obras do distrito policial. Está sendo discutido uma integração entre polícia militar, polícia civil. Não sabemos ainda, talvez o André vai falar um pouquinho do assunto, mas tem essa obra que já está adiantada ali, vai ter um espaço digno para que as polícias possam estar no bairro com dignidade, porque os espaços que eles ocupam hoje são espaços bastante complexos, que estão caindo, vamos falar a verdade. A Polícia Civil está num pedacinho de loja, com bicicleta,
cheio de bicicleta, que deve ser fruto de apreensão, atendendo pessoas que estão sendo, pessoas presas, assim, naquele momento, né, de lavar os autos, junto com as pessoas que estão denunciando. Então hoje as condições são péssimas e está sendo construído também já essa solução aí para a questão das polícias, que é uma iniciativa até da Secretaria de Segurança Urbana, que o município cedeu aquele espaço. Inicialmente a Polícia Civil está sendo ampliada a discussão, porque a Polícia Militar também utiliza. Outra questão que há algum tempo nós temos tentado e conseguimos agora estar iniciando a pintura de todas as faixas do bairro, a questão viária, que é um grande problema. Hoje, no meu gabinete, o Jair sabe disso, que a gente tem um contato muito permanente. Um dos grandes problemas do bairro de Jardim Camboriú também é um problema viário, segurança do trânsito, problema viário. Está sendo feito um plano para que esse plano foi apresentado no ano passado. O secretário de Trânsito atual não concorda com a forma que ele foi desenvolvido, está modificando o plano viário e possivelmente também, no ano de 2011 agora, vai ser instalado um novo plano viário do bairro com mão única em diversas ruas. Vão ser iniciados agora 3 ruas já atrás da Unidade de Saúde, a Pascoal da Maestro e possivelmente essa rua aqui atrás do CEMEI, em frente ao CEMEI, só aquele trechinho em frente ao CEMEI que dá uma confusão de carros também. Essas 3 devem ser feitas agora, nesse momento. E aí, para finalizar, em relação ao que está sendo feito aqui no bairro, que tem relação direta com a questão da segurança pública, que é a nova iluminação do bairro todo. Está sendo feito, vai ser em dezembro, até o ordem de serviço também, e em dezembro agora, todas as luminárias do bairro serão trocadas, todas as luminárias, com a potência melhor, alguns locais você vai ter um tipo de lâmpada mais forte, mais claro. Então isso tudo está sendo feito agora. E aí é importante a participação da comunidade de indicar ainda os pontos que nós temos escuros. Isso é importante, isso é segurança pública e eles vão poder falar um pouquinho mais. Então essa ação é uma ação totalmente ligada à segurança pública que está sendo desenvolvida agora. Em dezembro, possivelmente, nós vamos ter um bairro mais adequado em relação à iluminação pública. Então, como eu tinha falado anteriormente, agora eu vou entrar na parte em relação aos problemas do bairro. Eu vou fazer uma fala breve, depois vou passar para cada um da mesa, depois vou abrir rapidamente para os moradores. Em relação, a gente fez algumas análises, até para que a gente não chegasse aqui e discutisse sem ter uma base de discussão. Fizemos várias análises dos dados, nós pedimos no início do ano alguns dados em relação à violência no município de Vitória. Prontamente fomos atendidos e temos aqui a característica do problema do nosso bairro. Nós temos bairros em que o homicídio é o problema, mas nós temos aqui no bairro de Jardim Camboriú como principal problema o crime contra o patrimônio. Principal problema, crime contra o patrimônio. Nós temos os dados aqui, a gente pode disponibilizar para vocês depois, em relação a furto, homicídio, uma série de outros dados que são detalhados aqui por bairro da cidade. Então, nós temos esse principal problema. Mas cresce, e a gente tem percebido, a questão do uso de drogas e o tráfico. Cresce também, é um outro grande problema. Então, são essas duas frentes que eu acredito que tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal vão ter que, a gente vai tentar atuar nessa frente. Então, essa é a característica do bairro. Em relação ao município, eu já vou entrar diretamente, como eu falei, dentro daquela objetividade que eu falei que ia fazer. Em relação ao município, nós temos feito diversas vezes comunicações ao município pedindo um aumento do efetivo da guarda em alguns momentos, né? E aí a gente tem uma resposta, um tanto trouxe algumas aqui, que fala que a função da guarda não é uma função de policiamento ostensivo, e de sim proteger os próprios municipais, que seriam as escolas, né, as unidades de saúde e uma série de outros. Então a atuação da guarda seria nesse sentido. Então aí eu já fico um questionamento, quero colocar para o João José, pensando no município. Em relação a isso,
quais são as ações que nós temos, qual é o efetivo que fica no bairro Jardim Camburi para cuidar dos próprios municipais, né? Já que não tem uma ação de rua, né? Que a gente vê pelos ofícios que são respondidos, não tem uma ação de policiamento ostensivo. Mas quais são as ações em relação aos próprios municipais? Eles ficam aqui, tem efetivo, qual é o efetivo, é permanente? Outra pergunta que eu queria fazer é em relação à questão em relação também à guarda, se existe identificação com a comunidade, se esses guardas são pessoas que eles ficam aqui e criam identidade com a comunidade, ou se existe um rodízio entre todos os. A gente tem aqui disponível em rua 173, pelo que eu vi, pelos dados da 173. Se existe essa previsão de se criar uma guarda mais que a gente conheça quem são, que os alunos conheçam, se existe essa perspectiva de deixar um efetivo próprio para o bairro Jardim Camburi. Outra questão que fica clara em relação ao município, nós temos aí algumas promessas desde o início em relação ao vídeo monitoramento, que é algo importante para o município e que a gente ainda carece. O bairro Jardim Camburi, nós temos algumas áreas aqui que seria com certeza resolvido o problema de criminalidade, principalmente em relação ao uso de drogas, se nós tivéssemos o simples colocação de uma câmera. Então, isso também fica a pergunta. Eu sei que nós temos uma câmera em frente ao pôr do sol, acredito ali, é a única que tem na entrada do bairro. E ainda assim, eu já fiz esse questionamento outra vez, em relação a mostrar que está sendo, botar uma placa falando aqui, existe uma câmera que está sendo filmada, porque nosso interesse não é filmar o crime, é evitar o crime. Então, já foi prometido que ia ser colocado essas placas, mostrando onde existem câmeras, até para que as pessoas se inibam de praticar crimes, pelo menos nesses locais. Outra questão importante que eu queria colocar, eu sei que não cabe à sua secretaria, mas cabe dentro de uma ação integrada. Nós temos na parte da fazendinha ainda, indo para a fazendinha, no loteamento antigo, uma escuridão muito grande. É outra questão, e não é só do município que envolve a Celso, porque precisa do poste. Então, nós também, outro questionamento, por que não se avança, coloca os postes devido à questão da iluminação? Porque esse projeto de iluminação não contempla essa ampliação da rede. Então a gente pediria ao município para se envolver nessa questão também. Então, em relação ao município, esses são os meus questionamentos, depois a gente vai abrir para vocês. Em relação ao Estado, nós temos nós temos a praça da Igreja Católica, atrás da Igreja Católica. Ali as pessoas insistentemente falam: existe tráfico de drogas na praça da Igreja Católica. Os moradores veem o tráfico de drogas acontecendo na praça da Igreja Católica. E aí fica aquela sensação, porque está a 150 metros, 200 metros do posto policial, de que a impunidade é algo muito próximo, né? Porque está a 200, 300 metros. Então, essa é uma coisa que envergonha a gente. Então, essa é uma questão que fosse abordada. Outra questão própria do bairro Jardim Camburi. Na praia existe a prostituição na praia. Nós sabemos que, por lei, a gente não pode fazer um enfrentamento e proibir que eles façam a utilização do corpo e tal. Mas nós temos pessoas nuas na praia. E aí tem previsão no nosso código. Porque as pessoas que moram ali na frente, elas reclamam insistentemente que esse problema não é resolvido, as pessoas estão nuas. Não é simplesmente prostituição. Existe um atentado pelo futuro, está no código. Então a gente precisa enfrentar isso também. É outra questão que eu boto como desafio aqui para iniciar as discussões. Mas questão que envolve tanto prefeitura e polícia militar. Outra questão. Questão que tem alguns quiosques que funcionam 24 horas. E a gente tem diz que esses quiosques funcionam 24 horas devido a um processo de venda de substância tóxica. Não tem como afirmar isso, mas a gente vê
Em São Paulo, por exemplo, a 1h da manhã, as pessoas fecham o comércio, começa de bem, fecha o comércio, mas é que nós estamos tendo alguns comércios, isso facilita a criminalidade, né? A gente vê pelo perfil das pessoas que frequentam, funcionando 24 horas. Nós queremos também saber se existe a possibilidade, tanto da prefeitura, de uma ação, ou questão de legislação também, que a gente possa contribuir, e da questão da polícia militar. Outro problema que também eu não falei, mas que possivelmente vai ter uma resolução interessante, é aquele final da praia que a gente sabe que ali existe até as pessoas falam, as pessoas vão para aquele final da praia e tem crianças, e a gente não tem ao certo, são indícios também de forte presença de criminalidade naquele final, naquele matagal que tem ali. Nós sabemos que saiu essa semana a autorização do governo federal para que seja feito o viaduto da Vale, para urbanizar pelo menos a entrada ali, vai dar uma melhorada, a iluminação, aquele viaduto vai transformar aquela região ali. Mas também é outro local que a gente tem, talvez com câmeras de segurança, alguma coisa na entrada ali, que a gente possa monitorar isso melhor. Então fica esse outro desafio. Em relação a projetos que a gente vê que o Estado tem, projeto, por exemplo, projeto Rua Segura, que entre os prédios, tem os porteiros, eles se comunicam, a gente vê que existe esse projeto em algum, acho que Praia da Costa foi inicial. A gente queria saber se existe uma possibilidade de a gente introduzir o bairro dentro de um projeto desse. É claro que eu chamei até a senhora Magda, com presença, que é a sua secretária, mas ainda não chegou. Essa pergunta seria mais para ela em relação, mas a Polícia Militar também tem. E eu recebi de um próprio policial do bairro uma informação falando assim: poxa, vocês poderiam ter a gente podia criar um espaço aí para a comunidade. Um espaço, e aí que seja cedido também pela Polícia Militar, nas igrejas, para que sejam orientadas as pessoas a dicas de segurança. Então, tem alguns policiais destacados para fazer esse trabalho junto à comunidade, nas igrejas, e em parceria com as instituições locais. Então, esses foram os tópicos que eu, de início, quis colocar logo, né? Que tem a questão do efetivo, sabe? E aí, essa questão do efetivo, eu fiquei intrigado. Eu comecei a ler sobre essa questão de efetivo, porque eu sempre ouvi falar em número de policial por quantidade de habitantes. E aí eu peguei um texto de uma pessoa do Estado, especialista na área de segurança pública, que fala que não existe essa lógica. Tem que ter 500 habitantes, um policial para cada 500 habitantes. No texto ele fala que não existe essa lógica em lugar nenhum. E aí, eu lendo o texto, eu acabei entendendo que existe uma lógica sim. Existe sim uma lógica. No texto ele fala que em Nova York, você tem um policial para cada 250 habitantes. Diferentemente, na Suécia, você tem um policial para cada 500 habitantes. Diferentemente, no Reino Unido, um para cada 426 habitantes. Na Finlândia, um para cada 693 habitantes. Na Grécia, um para cada 214. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, realmente não tem uma lógica fina. Não tem uma lógica fina. É isso para cada habitante. Mas existe uma lógica. Nós estamos vendo aqui que menos 700, o menor aqui foi um policial para cada 700 habitantes. Um para cada 700. E nós trabalhamos, vamos citar a questão do bairro aqui. Eu acredito, nós vamos ter o dado oficial do IBGE, eu acredito que nós vamos ficar em torno de 55 a 60 mil habitantes do bairro de Aracaju, apesar de algumas pessoas acham que vai ter mais, mas acho que vai ficar em torno de 55 a 60 mil habitantes. Nós trabalhamos, e por informações ainda não oficiais, mas com 15 policiais, assim, em 3 turnos. 15 policiais. Né? Então, essa lógica é quebrada. É 5 mil, um policial para cada 5 mil habitantes. O que a gente vê, mais que isso, né? Mas assim, o que a gente vê é que em Nova York, que hoje é considerado seguro, tem que ter um policial para cada
250 anos. Então, essa questão, a gente sabe que não existe texto, explicou que não existe uma lógica, mas existe uma lógica mínima. Se da forma que está, é impossível se praticar a política de segurança pública em 1 a cada 5.000, a cada 6.000, né? Isso daí é um questionamento que também faço em relação à questão do efetivo, que é algo um tanto óbvio. Nós tivemos aqui, e aí é importante destacar, um momento, esse ano mesmo, antes do período eleitoral, não estou afirmando que isso ocorreu por causa do período eleitoral, mas antes do período eleitoral, nós tivemos várias duplas de policiais no bairro de Jacobori, andando para cima e para baixo. A sensação de segurança melhorou muito. As pessoas elogiaram várias vezes, e 10 dias, 15 dias antes da eleição, não sei, não posso afirmar, sumiram todos. Aí nós voltamos a ter o nosso policiamento que tinha antes, e a sensação de segurança volta novamente. Não sei se diminuiu a criminalidade, eu tenho quase certeza que diminuiu. A gente vê em alguns dados, infelizmente o site da polícia, o site da Secretaria de Segurança só volta os dados de maio lá, a gente não consegue os dados após esse período, mas a gente com certeza teve diminuição nesse período. Tenho certeza que teve diminuição do tipo de crime, porque o nosso tipo de crime depende da presença e da questão do julgamento dessas ações mais modernas. Então, essas são as reflexões iniciais que eu faço.